Neste vídeo eu estou respondendo a pergunta do Sales Júnior. Ouça uma pergunta dele. Por que os lutadores de Wing Chun do YouTube são tão inferiores a lutadores de outras modalidades? Por um lado, eu fiquei muito feliz de receber uma pergunta de um colega escritor. Ele é escritor como eu, somos colegas de profissão. Isso é muito bom. Esse é o lado que eu gostei. O outro lado é que, pela pergunta, nós percebemos que o Sales não conhece o Wing Chun. Então eu vou explicar algumas coisas sobre o Wing Chun que serve para todos vocês que estão aqui presentes. A expressão arte marcial se refere a uma arte que seja praticada para a guerra, daí o nome marcial. E nesse ponto, o Wing Chun é um dos melhores representantes que existem. Agora, o Wing Chun não é uma arte marcial, ele é uma ciência marcial, porque ele é todo fundamentado em lógica e buscando uma eficácia o mais próxima do ideal possível. Como toda ciência, ela não é uma ciência exata, mas é uma ciência bastante lógica, bastante objetiva e com objetivos bem eficazes. Também é diferente das artes marciais, das outras artes marciais, porque o objetivo do Wing Chun não é ensinar você a lutar, é ensinar você a brigar como se fosse uma briga de rua. E de uma forma mais eficaz, mais direta, mais econômica e mais rápida. E é por isso que as modalidades esportivas nos proíbem de entrar nos campeonatos deles, inclusive no MMA. E por que o MMA proíbe o Wing Chun? Porque todo o foco do Wing Chun consiste em atacar os olhos, as têmporas e a garganta. E tudo isso não é muito favorável lá no MMA. Além do que, a nossa arma principal é o cotovelo, embora os principiantes julguem que sejam os punhos. No início, de fato, os punhos dominam mais. Quando a pessoa se torna mais hábil, o cotovelo passa a ser a arma principal. Um detalhe interessante é que se no Wing Chun você tenta acessar os olhos e acerta o nariz ou a boca, você errou. Não era esse o objetivo. Outro detalhe do Wing Chun é que os ataques são muito rápidos. Se você assiste um vídeo e consegue distinguir a mão do lutador de Wing Chun, e às vezes até o braço, é porque esse cara ainda é um principiante. E ele não está lá representando o Wing Chun. Os lutadores mais destros, mais avançados, são tão rápidos que dificilmente você distingue a mão e às vezes até o movimento do braço. E o Wing Chun tem dois lemas principais. O mais básico diz assim: o lutador de Wing Chun tem um corpo feito de vagens, ele tem uma cabeça feita de vidro, que é defendida por punhos e cotovelos feitos de ferro. E o segundo lema do Wing Chun é: a pessoa que te desafia, se ela vier, deixe-a vir. Se ela fugir, vá atrás dela. No Wing Chun nós não recuamos, nós temos sempre uma luta íntima. É difícil ser acertado por um chute, por exemplo, porque se a pessoa for chutar, nós avançamos em vez de recuar e tentar bloquear. E na maior parte das vezes, chutamos a perna de apoio do adversário. É uma luta fratricida, é uma luta terrível, o Wing Chun, quando bem praticado. Por isso ele é proibido em todos os campeonatos de outros estilos, inclusive no MMA. Por essas e outras, quando você ouve falar que está havendo uma luta lá no YouTube ou em qualquer outra forma de vídeo e que o cara está representando o Wing Chun, isso com certeza é mentira, porque nós somos proibidos de aceitar desafios e a pessoa que faz o Wing Chun correto sabe que se ele aceitar um desafio público, ele será expulso da academia dele e perderá a chance de aprender o Wing Chun, porque somos uma família. Então todos os praticantes de Wing Chun saberão que esse cara furou uma de nossas regras. Quando você vê alguém dizendo que lutador de Wing Chun entra numa luta que seja pública, provavelmente esse cara tem alguma noção, algum rudimento, ou finge que sabe o Wing Chun, porque o atleta profissional jamais entraria nessa luta, porque o Wing Chun não entra numa luta esportiva. O Wing Chun é o único estilo de Kung Fu que parece uma briga de rua. É preciso lembrar que quando o Bruce Lee venceu o campeonato de boxe lá na China, ele só sabia o Wing Chun.
Ele ainda não tinha criado o Jeet Kune Do. O Wing Chun foi criado para a luta real e não para torneios ou competições cheios de regras. Se você pesquisar, vai descobrir que Wong Chun Leung, que era o braço direito do imã, era um grande brigador de rua e nunca perdeu uma luta. É por isso que ele herdou a academia do imã quando o imã se aposentou e continuou dirigindo essa academia depois da morte de imã. Para quem não conhece o Wing Chun, conhecer o Wing Chun vendo confrontos reais, eu estarei deixando aqui ao final do vídeo 2 links. Esses vídeos de Wing Chun são muito furiosos e, em geral, eles ficam no ar pouco tempo. Já tiraram quase 90% dos vídeos do Teixeira. Quando eu comecei a ensinar esse estilo no Brasil, ninguém conhecia esse estilo. Esse estilo passou a ser conhecido aqui quando começaram a vir os filmes do Bruce Lee. Naquele tempo eu conversei com um grande mestre que tinha lá na missão chinesa do Brasil, lá em Santo Amaro, e ele conhecia vários estilos, ele nunca tinha ouvido falar em Wing Chun. Depois que os filmes do Bruce Lee passaram no Brasil, começaram a surgir, entre aspas, mestres de Wing Chun em cada esquina, porque é um estilo que se tornou muito popular. Então verifique bem as credenciais desses mestres e, principalmente, vejam se eles ensinam a lutar, porque o Wing Chun é luta. A parte mais especial do Wing Chun é o Chi Sao. E tem muito mestre que só se dedica a ensinar os 3 Chiadzius: Silin Tao, Chung Kyu e Biu Ji. Agradeço ao Salles pela pergunta dele, que me ensejou dar essas explicações bem básicas. E agradeço a vocês quando vocês deixam uma curtida e muito especialmente a quem deixa um comentário, porque isso me enseja a oportunidade de trocar ideias com vocês, de ajudá-los e de responder perguntas. Obrigado pela presença amiga e tenham todos um ótimo dia.